Es- Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Tá. Bom, conforme o Dr. Pedro mencionou, meu trabalho é sobre o crime de corrupção internacional no sistema penal brasileiro, português e espanhol. Boa tarde a todos, primeiramente. Como introdução, o meu índice é a introdução, o crime de corrupção internacional no sistema penal brasileiro, depois no penal português, depois no penal espanhol e venho com as conclusões. Na introdução do trabalho, aborda o crime de corrupção internacional nesses sistemas penais dos 3 países que eu acabei de mencionar, nos códigos penais, legislações especiais, com análise de acórdão, convenções e tratados num panorama internacional que eu vou trazer no presente trabalho. Antes de adentrar a análise das exposições do crime de corrupção internacional diretamente nos 3 países, eu vou fazer uma menção do marco normativo com crescimento progressivo e coordenado acerca do crime de corrupção, também num panorama internacional. Inicialmente, eu mencionaria a Organização dos Estados Unidos Americanos, que teve a Convenção Interamericana contra a Corrupção de 1996, depois a legislação modelo sobre enriquecimento ilícito e suborno transnacional de 1998. Referente à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é importante mencionar as diretrizes para multinacionais de 1976, que também envolve aí uma questão estrangeira, a recomendação sobre suborno de agentes públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais de 1994, a recomendação sobre possibilidade de deduzir o suborno de agentes públicos estrangeiros de 1996, a recomendação revisada sobre suborno de agentes públicos estrangeiros e em transações comerciais internacionais de 1997, a Convenção para combater o suborno de agentes públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais de 1997, a Recomendação para o maior combate ao suborno de agentes públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais de 2009 e a Recomendação sobre medidas fiscais para maior combate ao suborno de agentes públicos estrangeiros e transações comerciais internacionais. Nas Nações Unidas também tem-se a Resolução 51/59 de 28 de janeiro de 1997, que traz as medidas contra a corrupção e o Código de Conduta. E temos também a Resolução 51/191 de 21 de fevereiro de 1997, que é a Declaração das Nações Unidas sobre a corrupção e o suborno nas transações comerciais internacionais. A Resolução 54/2018 de 28 de janeiro de 2000, que é a Ação contra a Corrupção. A Resolução 54/128 de 28 de janeiro de 2000, que é a Ação contra a Corrupção, a Convenção contra a Delinquência Organizada Transnacional, a Convenção de Palermo, em 2000, conhecida em Palermo. Por último, eu vou mencionar a Convenção contra a Corrupção de Mérida, em 2003, que tem presente os princípios da devida gestão de assuntos e bens públicos, responsabilidade e igualdade antes da lei, bem como a necessidade de salvaguardar a integridade e fomentar uma cultura de rejeição à corrupção, reconhecendo os princípios fundamentais do devido processo nos processos penais. Bom, eu vou adentrar o item 2 do sumário, que é o crime de corrupção internacional no sistema brasileiro. Eu gostaria de falar que, desde antes da década de 90, o crime de corrupção, que envolve por diversas vezes funcionários públicos no exterior, em países estrangeiros, sobretudo no cenário das transações comerciais internacionais, causa um grande alarme na atenção da esfera internacional, com um alargamento muito maior na prática dos delitos, de forma cada vez mais arquitetado hierarquizado também, de certa forma. É mais complexo. E o tema de início foi tratado pelo Grupo de Trabalho sobre Suborno em Transações Comerciais Internacionais na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, o que resultou no primeiro acordo multilateral relacionado ao combate de suborno e corrupção de funcionários estrangeiros e a adoção de recomendação sobre a dedução de impostos de suborno de funcionários públicos estrangeiros. E em 1997, os Estados-membros da OCDE, bem como, embora não faça parte do Brasil, mas enfim, a Argentina, Bulgária, Chile, República e Eslováquia celebraram também uma convenção sobre o combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, que dispõe aí a adequação da lei dos países signatários, face à medida de prevenção e combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros, seja elas consumadas por pessoas físicas ou jurídicas.
face à corrupção do funcionário com responsabilidade penal ou civil ou administrativa, quando no comando de atos comerciais envolvendo 2 ou mais distintos países, muitas vezes em uma teia extremamente complexa e organizada que envolve vários outros países de uma mesma vez. A convenção foi ratificada pelo Brasil em 2000, promulgada pelo Decreto 3678/2000, com acompanhamento organizado pela Lei 10.467/2002, o Código Penal Brasileiro, que tem mudanças, qual seja a tipificação expressa de atos praticados por particulares contra a administração pública estrangeira, que está previsto no capítulo 2A, em transações comerciais internacionais, e acrescentou no Código Penal os novos artigos 337-B, que dispõe sobre a corrupção ativa em transação comercial internacional, e o artigo 337-C, que trata sobre o tráfico de influência em transação comercial internacional, que esclarecem aí crimes praticados por particular contra a administração pública no estrangeiro, e definiu um estrangeiro, para fim da efetiva tutela penal, merecendo também atenção ao artigo 337-C, que prevê, como eu disse, o crime de tráfico de influência, e o 337-D, que dispõe expressamente quem é considerado funcionário público estrangeiro, bem como o capítulo 2B, que dispõe os crimes em licitações e contratos administrativos, que envolvem muitas vezes fraudes em licitação ou contrato que envolve o estrangeiro, que é crime previsto no artigo 337-L. Bom, ainda referente ao Brasil, a Câmara de Comércio Exterior criou a Resolução 62/2010, que foi revogada depois pela CAMEX 81/2014, em que consta o apoio do Brasil de forma expressa à exportação como condição que exista a assinatura da declaração do exportador. E por último, em 2013, teve a promulgação e vigência da Lei 12.846, que trata expressamente da responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas que praticam atos contra a administração pública nacional e estrangeira, taxando expressamente sociedades no estrangeiro que tenham sede no filial do território brasileiro, ainda que de forma temporária. O Brasil responde penalmente face à corrupção, sendo que no parágrafo 1º do artigo 5º da lei que eu acabei de mencionar, que é a 12.846, considera a administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representação diplomática de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro, e no parágrafo 2º dispõe a equiparação à administração pública às organizações públicas de país estrangeiro. Em continuidade, no artigo 5º que eu estava falando, também dispõe expressamente no parágrafo 3º que considera agente público estrangeiro de forma transitória ou até sem remuneração, que exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou representação diplomática de país estrangeiro, assim como pessoas jurídicas controladas, direta ou de forma indireta, pelo poder público de países estrangeiros, em organizações públicas internacionais. Ou seja, a gente vê uma previsão expressa do cenário no estrangeiro ligada ao caput do artigo 5º também, sobretudo seus incisos 1 ao 4, e letras A ao G, e o inciso 5 também, que prevê, de fato, os núcleos penais, os verbos penais, como, por exemplo, o ato de prometer, oferecer, dar, financiar, custear, patrocinar, e previsão em licitação e contratos com ato de frustrar ou fraudar, os verbos de impedir, perturbar e fraudar, os verbos de obter vantagem ou benefício indevido, os verbos de manipular ou fraudar e os verbos de dificultar a investigação e fiscalização de órgãos. O Brasil é signatário das convenções também das Nações Unidas contra a Corrupção, realizada pela ONU, que dispõe sanções com multa de até 20% do faturamento. O artigo 16 prevê o acordo de leniência, em que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar o acordo com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos na lei anticorrupção, que auxiliem em investigações e processo administrativo que dessa colaboração resulte na identificação de mais envolvidos na infração e obtenção mais célere de informações e documentos que comprovem o ilícito alvo daquela apuração. Devendo-se observar também o parágrafo 10º, que dispõe expressamente que a Controladoria Geral da União é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como nos atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. O Brasil, como ele não é signatário da OCDE, ele detém uma cartilha, conforme eu disse, a Apex, que versa também sobre empresas brasileiras no exterior. É importante destacar que o Brasil pleiteia uma vaga na Organização dos Estados Americanos, na OCDE,
E além das leis dos países em que o serviço é prestado ou de onde tem ocorrido o ato lesivo, 2 leis merecem também destaque, que é a FCPA e a Lei contra o Suborno do Reino Unido. Agora eu vou adentrar ao item 3, que é o crime de corrupção no sistema penal português. No âmbito da União Europeia, existem deveres particulares, como, por exemplo, no Código Penal português, com a definição de funcionário, expressamente no artigo 386, número 3, em que funcionário não é apenas funcionário português, o que leva a uma redefinição do crime de corrupção e deve ser vista como cada sistema penal trata o problema. Consta expressamente que são equiparados ao funcionário para os efeitos do que prevê o artigo 335 do Código Penal, que dispõe sobre o tráfico de influência, e também o artigo 372, recebimento indevido de vantagem, e o artigo 374, que dispõe sobre a corrupção ativa. O bem jurídico ele passou a ser exclusivamente nacional para um bem jurídico internacional, ou seja, iniciou-se aí uma transformação do bem jurídico que passou a ser exclusivamente nacional para um bem jurídico internacional. E a lei portuguesa pune quem corromper o funcionário público em outro país. O foco são os sistemas nacionais próprios de cada país, pois neles estão os crimes de forma expressa, taxada e devidamente sancionada, e as obrigações de criminalização. Na letra A do artigo 386, número 3 do Código Penal português, consta que os magistrados, funcionários e agentes equiparados de organizações de direito internacional público, independente de nacionalidade e residência. Na letra B do artigo 386, número 3 do Código Penal, também consta que os funcionários nacionais de outros estados, quando a infração tiver sido cometida total ou parcialmente em território português. E na letra C consta que todos que exerçam funções idênticas no número 1 do artigo, ou seja, funcionário civil, também funcionário civil, agente administrativo, árbitros, jurados e peritos, e no âmbito de qualquer organização internacional de direito público que Portugal seja membro, quando a infração tiver sido cometida total ou parcialmente em território português. E na letra D consta que os magistrados e funcionários tribunais internacionais, desde que Portugal tenha declarado aceitar a competência destes tribunais. Na letra E, que todos que exerçam funções no âmbito de procedimento de resolução extrajudicial de conflitos, independente de nacionalidade e residência, quando a infração tiver sido cometida total ou parcialmente em território português. A letra F, que consta que os jurados e árbitros nacionais de outros estados, quando a infração tiver sido cometida total ou parcialmente em território português. E, bom, acerca da corrupção em direito penal, em reflexão a um regime legal em acelerada mudança, culmina em um alargamento de margens de punibilidade no plano do direito substantivo e para o favorecimento da eficácia na investigação e na punição do processo penal. Como assevera a professora Cláudia Cruz Santos em sua obra Corrupção de Agentes Públicos e a Corrupção no Desporto, entre aspas, a incriminação da corrupção de agentes públicos nacionais, funcionários e titulares de cargos políticos vem juntar-se vários outros tipos legais de crimes, atinentes à corrupção de agentes públicos estrangeiros, à corrupção no setor privado, à corrupção no fenômeno desportivo, que não são compreensíveis na perspectiva velha de tantos e tantos lustres da corrupção como criminalidade no Estado e contra o Estado, fecha aspas. O endurecimento e o alargamento no sistema penal punitivo da corrupção tem aí sido uma justificativa para a crescente compreensão da comunidade do quão danosa é a corrupção e os seus impactos e a consequente necessidade de maior eficácia no seu combate, que também e imposições também de matéria de combate à corrupção geradas por instrumentos internacionais. Eu gostaria de abrir um parênteses para mencionar os países que fazem parte da OCDE, que é a Áustria, Austrália, Alemanha, Bélgica, Canadá, Colômbia, que entrou recentemente, em 28 de abril de 2020, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Eslovênia, Eslováquia, França, Finlândia, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Noruega, Países Baixos, Polônia e Portugal, que foi um dos países fundadores na década de 1940. O Reino Unido e a República Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia. A União Europeia ela tem um estatuto de olheiro que só observa os países signatários que exercem as discussões envolvidas na organização, não existindo direito de voto ou envolvimento nos instrumentos legais a serem utilizados. Acerca de Portugal, também eu gostaria de mencionar a Convenção sobre a Luta contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transações Internacionais, que foi publicada no Diário da República em número 77 de 31 de março de 2000, pela resolução da Assembleia da República 32/2000. Essa convenção foi promovida
tendo em vista que a corrupção é frequente em transações comerciais internacionais, sobretudo nos investimentos, com graves preocupações morais, sociais e políticas que afetam a moralidade e legalidade de negócios públicos e desenvolvimento econômico, e tem impacto também de forma negativa nas condições internacionais de concorrência. Além disso, foi levado em consideração também que a luta contra a corrupção neste cenário internacional é um ônus de todos os países, e a recomendação adotada pela OCDE, em 23 de 5 de 1997, pediu a tomada de medidas eficazes para desencorajar, prevenir e combater a corrupção de agentes públicos em transações comerciais internacionais, e que a corrupção fosse incriminada de forma eficaz e condenada com elementos da recomendação e os princípios jurídicos aplicáveis em cada país. A Convenção sobre a luta contra a corrupção de agentes públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais dispõe também sobre a infração por corrupção de agentes públicos estrangeiros, sobre a responsabilidade das pessoas coletivas, sobre as sanções, sobre a competência, aplicação, prescrição, branqueamento de capitais, normas contabilísticas, cooperação judiciária, extradição, autoridades responsáveis, fiscalização, acompanhamento e assinatura e adesão. Eu gostaria também de mencionar a Lei 20/2008 de 21 de abril, que é a Lei de Responsabilidade Penal por Crimes de Corrupção no Comércio Internacional e na Atividade Privada, dispondo também expressamente a definição de funcionário estrangeiro, funcionário de organização internacional, titular de cargo público no estrangeiro, trabalhador do setor privado e entidade no setor privado, todos taxados aí de forma expressa no artigo 2º. E no artigo 3º consta a aplicação do espaço, prevendo expressamente que, sem prejuízo da aplicação da lei penal no espaço e do estabelecido em matéria de cooperação judiciária internacional, aplica-se a Lei 20/2008 nos casos de incriminação de corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional, prevista no artigo 7º da lei, sobre fatos praticados por portugueses ou estrangeiros que sejam encontrados em Portugal, independente do lugar onde tenham praticado os fatos, e bem como também nos casos onde os crimes forem o de corrupção passiva no setor privado e ativa também no setor privado, como menciona que são os tipos penais, na verdade, objeto do artigo 8º e 9º da Lei 20/2008. Além dos crimes mencionados, também tem resposta penal portuguesa no artigo 10º, capítulo 3º da Lei 20/2008, dos crimes de branqueamento, combate à corrupção e criminalidade econômica financeira. O crime de corrupção passiva, resultante dessa lei, da lei de 2001, foi a 11ª alteração ao Código Penal, e não sobra dúvidas de que o núcleo do delito reconduz à simples atividade de mercadejar com o ato, conforme frase disposta expressamente pelo Antônio Manuel Almeida Costa. E de tal modo que fala-se de contraprestação, num sentido tão só virtual, já que a simples solicitação de suborno pelo empregado público integra uma corrupção passiva consumada. A expressão da professora Cláudia Santos, em A Corrupção Liber Discípulo, Coimbra, editora, 2003, página 968, conduz que os requisitos da conexão, expressamente, abre aspas, os requisitos da conexão e interdependência entre suborno e o ato do agente público são muito menos densos, do que se poderia supor. Ou seja, não há verdadeiro sinalagma entre as prestações do corruptor e do funcionário corrupto, e essa negação da indispensabilidade de uma relação entre suborno e ato desdobra-se, segundo Almeida Costa, em 3 proposições: a abrangência do benefício não patrimonial no que respeita à natureza e à qualidade do suborno; a segunda, no que respeita ao aspecto quantitativo e inexigibilidade de proporcionalidade entre o valor do suborno e o valor ou importância do ato a praticar; e por terceiro, o suborno, que poderá até não constituir uma contrapartida por qualquer ato de funcionário. Também, como refere a professora Cláudia Cruz Santos, abre aspas, o que o legislador pretende evitar com a incriminação da corrupção é, sobretudo, a criação de uma mera possibilidade de atuação por parte do agente público, de acordo com critérios que não os estritamente objetivos. Bom,
Independente da prática de qualquer ato, a sua autonomia internacional já existe, ela já está condicionada, na verdade. E o resultado é que desvaloriza de uma certa forma o bem jurídico já ocorreu. Quer o ato que seja pretendido praticar não venha a ocorrer por qualquer razão, quer não se consiga demonstrar sequer a intenção de praticar um ato concreto e determinado. O crime de corrupção ativa e passiva é um crime de execução instantânea, consuma-se no momento da oferta e da aceitação ou solicitação, ainda que possa produzir efeitos antijurídicos, que se prolongam no tempo. O estado antijurídico típico, todavia, verifica-se no momento da oferta e da aceitação ou solicitação, respectivamente na corrupção ativa e passiva, conforme, nesse sentido, o acórdão da relação de 13.7.10, proferido no processo 712/00.9 JF LDB. É importante mencionar que no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, número 504/04.6 FLSB.L1-5, aí no âmbito da segunda instância, né, da relação, que tratou sobre os crimes de corrupção ativa e passiva envolvendo o cenário internacional, especificamente projetos de passaporte com agentes do CEF, ligação em Cabo Verde e Madrid, com projetos comerciais com corrupção no estrangeiro de funcionários públicos, nomeadamente no âmbito da atividade concursal e de que oportunidades de negócio geradas no seio da atividade da cooperação internacional do CEF, no qual trabalham os arguidos funcionários do CEF, conforme constou no acordo. Em que se nota, em primeira instância, que o tribunal ele decidiu por não pronunciar os arguidos pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, inclusive envolvendo o estrangeiro, por não pronunciar, conforme eu disse, com a seguinte fundamentação: no decurso da instrução, não foi possível, atenta à prova produzida, obter indícios que tenha existido uma contrapartida. A contrapartida. Sem a contrapartida, como acima dissemos, não há crime de corrupção ativa e nem passiva. E ato contínuo, o Tribunal da Relação se manifestou em acórdão no seguinte sentido, que quanto ao valor das vantagens que na decisão revivenda se considerar como relativamente irrisório, quando comparadas com a dimensão do concurso, como também já tinha sido manifestado nesse acordo, não exige a norma para a incriminação pelo crime de corrupção, que o valor do suborno seja proporcional ao valor ou importância do ato a praticar pelo agente público, verificando-se assim que a corrupção, sempre que a vantagem não foi de considerar irrelevante nesse ato, ou até consentindo pelos hábitos e praxes sociais, gerais ou do setor da atividade. Ora, o valor das viagens e estadias em Madrid e Cabo Verde nesse caso, e bem assim o alojamento em hotel e outras questões envolvidas nesse processo específico, quer computadas globalmente, quer mesmo atendendo a cada uma delas, não pode ser tidas como irrelevante ou socialmente admissíveis. E aí, a decisão final da quinta sessão da relação foi que revogou-se a decisão recorrida de não pronúncia e que deve ser substituída por outra que pronuncia os arguidos pelos fatos e incriminação constante da acusação pública. Bom, vou abordar o crime de corrupção internacional no sistema espanhol de maneira breve e as conclusões. A Lei Orgânica 3/2000, de 11 de janeiro, alterou a Lei Orgânica 10/1995, de 23 de novembro, que é o Código Penal Espanhol, sobretudo face ao combate à corrupção de agentes públicos estrangeiros nas transações comerciais internacionais. A ratificação pela Espanha da Convenção da OCDE de combate à corrupção de agentes públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, assinada em 17 de dezembro de 97, implica a necessidade de criminalizar as condutas previstas no acordo. Pretende-se aí também complementar a regulamentação penal, incluindo os orçamentos deste acordo que não puderam ser previstos pelo legislador em 1995, dado o fenômeno da corrupção cada vez mais frequente e intensa, sobretudo aí em transações comerciais internacionais. E considerou oportuno instituir um novo título do Código Penal Espanhol, numerado pelo 19 bis, que proteja o direito legal de combate à corrupção nas transações comerciais internacionais. E também um título, 19 bis, é adicionado ao livro
2 do Código Penal Espanhol, em que dispõe: los que con dádivas presentes oferecimientos a promessas corrompieren ou intentarem corromper por si ou por persona interpuesta a las autoridades ou funcionários públicos extranjeros ou de organizações internacionais em el exercício de su cargo em benefício de estos e de um terceiro, e o atendieran a sus solicitudes al respeito com el fin de que actuem ou que se abstenham de atuar em relação com el exercício de funções públicas para conseguir ou conservar um contrato ou outro benefício irregular em la realização de atividades econômicas internacionais, serão castigados com as penas previstas em el artículo 423 em seus respectivos casos. O grupo parlamentar de senadores nacionalistas bascos propuseram a criação de um novo título com o artigo 445 bis 4, considerando que o bem jurídico protegido por este regulamento não era administração pública, como sempre foi, e sim passou a prosperar o propósito último da Convenção da OCDE, de combater a corrupção nas transações comerciais internacionais. E assim foi necessário adicionar um novo título com um novo artigo, isso foi feito, de fato, o que levou à inclusão na própria exposição de motivo de que o bem jurídico protegido é expressamente o combate à corrupção nas transações comerciais internacionais. No entanto, nem toda forma de corrupção é penalizada, mas apenas aquela relacionada às transações, contratos ou operações econômicas. Nas sociedades modernas, há uma conexão óbvia entre a corrupção e o mercado. E, na verdade, os efeitos econômicos da corrupção são cada vez mais evidentes, alargados, e assim pode-se afirmar que esse crime visa também a proteção da ordem socioeconômica, sobretudo a da liberdade, lealdade e concorrência nas relações econômicas internacionais, e também na relação dos agentes econômicos com autoridades e funcionários de terceiros países no estrangeiro. De fato, o debate dos parlamentares ficou claro que o interesse jurídico predominante protegido era o da natureza socioeconômica. Especificamente, foi mencionado que a finalidade era a defesa da concorrência no mercado livre. E até a própria Convenção da OCDE aponta em seus considerandos que esse fenômeno, entre aspas, distorce as condições de ocorrência internacionais, fecha aspas. O comportamento da corrupção deve recair sobre as autoridades estrangeiras ou funcionários públicos ou organizações internacionais. O Código Penal Espanhol define no artigo 24.2 o que deve ser entendido por funcionário público para fins criminais. No entanto, no artigo 445 bis espanhol não se refere a funcionários públicos nacionais, mas faz menção a, abre aspas, autoridades estrangeiras ou funcionários públicos ou organizações internacionais no exercício de suas funções. Ou seja, o direito penal espanhol, ele carece de uma definição de funcionário público estrangeiro ou funcionário de organizações internacionais. E por esse motivo, a doutrina entende que os tribunais espanhóis devem fornecer uma definição de funcionário público estrangeiro ao certo. No entanto, os juízes espanhóis não podem afastar-se da interpretação dada a esses conceitos em convenções internacionais validamente ratificadas pela Espanha, que estão na base para a sanção penal dessas condutas. As autoridades nacionais, elas sublinham que os tribunais espanhóis devem aplicar diretamente a definição prevista na Convenção OCDE, de acordo com o artigo 1.4 desta convenção, sobretudo, que diz que um agente público estrangeiro é qualquer pessoa que detém um cargo legislativo, administrativo ou judicial em um país estrangeiro, tanto por nomeação quanto por eleição. Qualquer pessoa que exerça uma função pública para um país estrangeiro, incluindo um órgão público ou empresa pública, e qualquer funcionário ou agente de uma organização pública internacional. Entende-se organismo público qualquer entidade constituída de acordo com o direito público para o exercício das funções específicas do interesse público. Já uma empresa pública é aquela sobre a qual, independente de sua forma jurídica, um governo pode direto ou indiretamente exercer influência dominante. Isso ocorre também, por exemplo, quando um governo detém a maioria do capital sobrescrito de uma empresa e controla a maioria dos direitos de voto, fora das ações de emissão da empresa, ou quando pode nomear a maioria dos membros do órgão da administração ou gestão. No entanto, exclui-se da categoria criminal os casos em que a empresa opere no regime comercial normal do mercado, ou seja, quando exerce atividade equiparada a uma empresa privada, sem receber subsídios preferenciais ou outros privilégios.
E os funcionários públicos também são funcionários públicos de fato, que podem existir em circunstâncias excepcionais em alguns estados, onde a autoridade pública é detida de fato por pessoas que não foram designadas formalmente como funcionários públicos. Bom, o Código Penal espanhol utiliza uma expressão que funcionários ou autoridades públicas estrangeiras ou organismos internacionais. E isso dá o entendimento que o Código Penal pune a corrupção de funcionários públicos de todos os estados do mundo, mesmo quando não tenham assinado a Convenção da OCDE. E até quando a lei desse país não punir a corrupção de um funcionário público espanhol, ou seja, o cumprimento do princípio da reciprocidade que o acordo deixa ao critério de cada uma das partes, não é expressamente exigido. Bom, o conceito de funcionário público estrangeiro também inclui todos os níveis e subdivisões da administração, tanto a nível nacional como local. E, por exemplo, os juízes e magistrados de um estado estrangeiro ou os membros de parlamentos estrangeiros. Bom, a Convenção, em seu artigo 1º, seção 4A, em conjunto com o artigo 445 bis do Código Penal espanhol, equipara funcionários públicos estrangeiros a funcionários públicos ou agentes de organizações internacionais. A Convenção da OCDE limita as organizações internacionais às de natureza pública. Bom, como tipo subjetivo importante também é mencionar a realização das atividades econômicas internacionais em que a corrupção só é típica quando é praticada no âmbito de transações econômicas internacionais, ou seja, naqueles em que mais de um Estado está envolvido. Obviamente, esta internacionalidade existe quando uma empresa espanhola faz um pagamento a um funcionário de um país estrangeiro por obter ou manter contrato nesse país. E tem também a figura da tentativa, que está prevista no artigo 1.2 da Convenção da OCDE, que exige que os Estados-partes adotem as medidas necessárias para desclassificar as formas de participação, que é a cumplicidade, indução e assistência e os atos preparatórios, e a tentativa em si. E os comentários à Convenção especificam que os atos listados não forem geralmente puníveis pelo sistema jurídico do país, sua classificação não será exigida com relação à corrupção de funcionário público no estrangeiro. Bom, o artigo 16 do Código Penal espanhol pune a tentativa em geral, mas o artigo 445 bis considera expressamente como uma das modalidades típicas a tentativa de corrupção ativa, com o núcleo penal o verbo, né, tentam corromper. Ou seja, para efeito de punição, a tentativa é equiparada à consumação do crime. Isso significa que